Pessoal, o intuito desse vídeo é compartilhar com vocês algumas análises que eu tenho feito sobre esse momento político que a gente está vivendo agora. Para quem tiver interesse de ouvir, eu estou aberto também a sugestões, a críticas ou a saber o posicionamento de vocês sobre isso também. Um dos primeiros pontos que eu quero abordar é a campanha que se iniciou há algum tempo do Ele Não, né? Hashtag Ele Não. Foi que eu observei. Após o incêndio, o desastre que teve no museu lá no Rio de Janeiro, foi constatado que aquilo ali foi por falta realmente de gerência. Há muito tempo o descaso com os ambientes de arte em geral, com os museus, gerou aquilo ali, aquele incêndio. E pouco tempo depois o candidato a presidente, o deputado Jair Bolsonaro, se posicionou dizendo que a Lei Rouanet, que poderia ser responsável por financiar a manutenção desse tipo de estabelecimento, está sendo usado para outros fins e que em um eventual governo dele ele iria dar os fins verdadeiros, ou seja, cortaria investimento para artistas já renomados, artistas que já ganham bastante dinheiro, que não precisam desse investimento, e liberaria esse dinheiro apenas para aqueles pequenos artistas, aqueles que estão começando, que precisam de apoio. A partir daí eu percebi que muitos artistas que inclusive já receberam muito da Lei Rouanet, começaram a se posicionar com essa hashtag Ele Não. Parece que com medo não foi apenas do deputado Jair Bolsonaro ser machista ou algo desse tipo, mas o calo realmente foi o medo de perder esse dinheiro, que foi logo depois. E esses artistas começaram, e a partir daí muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, aderiram a essa campanha e no último fim de semana teve um movimento grande em relação a isso. Era sobre isso que eu queria debater. No primeiro ponto, o Ele Não significa o quê? É uma luta contra o machismo, aparentemente, né? Mas outros candidatos, outras pessoas ligadas a políticos, à campanha eleitoral, já deram declarações machistas há muito tempo e nunca teve nenhum movimento parecido com esse. O que eu posso citar, por exemplo? O candidato Ciro Gomes, candidato a presidente. Uma vez perguntado sobre o papel da ex-mulher dele na sua campanha, a Patrícia Pilar, ele disse que o papel dela seria dormir com ele. Apenas esse, o papel dela seria dormir com ele. Não teve nenhum movimento dizendo ele não, chamando ele de machista, ou querendo impedir que ele assumisse a presidência por causa dessa declaração dele. Mas essa não foi a única, não. Depois do impeachment da presidente Dilma, ele perguntado sobre sua opinião, ele disse que com ele isso não aconteceria, porque para alguém derrubar ele da presidência teria que ser muito mais homem do que ele. Ou seja, ele ligou diretamente o homem com o poder. Ou seja, o poder estaria diretamente ligado ao fato dele ser homem, porque para alguém derrubar tinha que ser muito mais homem do que ele. Essa declaração dele eu nunca vi nem gerar revolta. Eu nunca vi ninguém se revoltar por ele ser machista por causa dessas declarações. Outra coisa, questão de homofobia, por ser homofóbico, ele xinga seus opositores chamando de viado. O último que eu tenho conhecimento é do prefeito de São Paulo, Dória, que ele chamou ele de viado com cu de areia, uma coisa mais ou menos assim. E sem falar dos sulistas, que ele já chamou várias vezes de viado. Ele e o ex-presidente Lula também, sobre aquele fatídico fato, aquele comentário fatídico sobre as mulheres do grelo duro. Ninguém se posicionou contra aquilo, ou se ele dizer que Pelotas é uma cidade de viado. Ninguém se posicionou contra aquilo. Então, se o Ele não é sobre machismo, não é sobre homofobia, é sobre o que então? Ah não, mas é porque ele defende ditaduras, né? Ele defendeu a ditadura militar. Rapaz, o nosso último governo, representante do PT, Haddad,
o PT, Ciro Gomes, todos esses caras acham a Venezuela uma democracia. O Ciro Gomes já disse que a Venezuela é uma democracia parecida com a brasileira ou a americana. Declaração dele. E todos eles dão apoio ao que acontece na Venezuela. O Brasil financiou e financia ditaduras como Angola, Zimbábue, Congo, Guiné Equatorial, Gabão, Venezuela, Cuba, Nicarágua, entre outras ditaduras financiadas pelo Brasil. Recentemente foi solto o Zé Disseu, né? Aquele caso do mensalão, sempre está envolvido com essas coisas. A declaração dele foi que o PT iria tomar o poder, numa entrevista que ele deu. E tomar o poder é diferente de ganhar a eleição. Será que tomar o poder é alguma coisa democrática? Essas palavras dele não geram medo nessas pessoas? O Fernando Haddad disse que mudaria a Constituição, trabalharia para mudar a Constituição do Brasil. Será que vocês entendem o perigo que é se mudar uma Constituição como a brasileira, uma Constituição considerada democrática, espelho para as constituições do mundo? Que tipo de coisa ele colocaria na Constituição brasileira? Será que vocês não têm medo também, o pessoal do Ele Não, de essas pessoas não serem democráticas ou serem apoiadores de ditadura? Então, esse hashtag Ele Não, parece que o objetivo não é ser a favor da democracia, não é ser contra a homofobia, não é ser contra o machismo, porque esses outros caras que estão aí também são machistas, declarados, são homofóbicos, com declarações fortes, e são contra, e são, no mínimo, dando apoio muito estranho a ditaduras por aí fora. Um caso clássico de pessoa antidemocrática é o Ciro Gomes. Recentemente ele agrediu um repórter, porque fez uma pergunta que ele não gostou. E ainda mandou prender ele, por seus seguranças. Prende esse cara aí, prende esse cara. Porque, segundo ele apoiava outro candidato. E eu não vi ninguém da imprensa reclamando dessa agressão ao jornalista. Foi filmado, gravado. E ninguém reclamou, não apareceu. Imagina se fosse o Bolsonaro que tivesse agredido um repórter e tivesse mandado prender. Não seria um ditador, não. Isso não é coisa parecida com ditadura, quando você faz esse tipo de coisa. Mas não saiu nenhum hashtag Ele Não para o Ciro Gomes. Não saiu nenhum hashtag Ele Não para o Lula, ou para qualquer um desses apoiadores de ditadura, para o PT, por causa do Zé Disseu agora. Mas o Ele Não parece ser uma coisa contra o machismo, esse tipo de coisa, não. Parece mais ser só algo para tirar o Bolsonaro, diretamente contra ele. Porque o que parece? Eles querem esfacelar os votos do Bolsonaro para o segundo turno estar entre Haddad e Ciro, ou entre Haddad e Alckmin, que na verdade no fundo eles representam o mesmo grupo, não tem mudança nenhuma, não tem nenhuma mudança. São os caras que estão no poder há muito tempo, são os caras que já estão aí governando, e eles veem no Bolsonaro alguém que não está no mesmo grupo que eles, alguém que não se comunica com os mesmos ideais que eles. E para eles isso é um perigo, isso é um risco, e é isso que eles estão tentando fazer com essa hashtag. Que não foi um negócio popular, foi um negócio criado que veio de cima. E algumas pessoas tomaram aquilo como verdade. Pegam algumas frases que, ditas pelo Bolsonaro, geram um efeito grande, e ditas por esses outros candidatos não geram praticamente efeito nenhum. O que a gente pode perceber nesse momento aí, por exemplo, o Haddad foi prefeito de São Paulo. Tentou se reeleger no último pleito eleitoral, teve apenas 16% de votos, ele sendo prefeito. Ele foi considerado o pior prefeito do Brasil. Será que esse cara tem condição de gerir um país, já que não conseguiu gerir nenhuma cidade? O cara que foi considerado o pior prefeito do Brasil, ele se gaba de ter sido 7 anos ministro da Educação. Mas uma pessoa que foi 7 anos ministro da Educação do Brasil, no mínimo deveria ter vergonha de colocar isso no currículo. Porque o Brasil está sempre entre os piores índices de desempenho da educação no mundo. Se tiver uma lista com 100 países sobre o ranking de educação, o Brasil vai estar entre as últimas. Se tiver entre 50, vai estar entre as últimas.
E ele que foi ministro durante 7 anos não conseguiu. O que mais que ele quer conseguir? Ciro Gomes fala de mudar o Brasil. Mas a família dele está no Ceará há quanto tempo? Olha os índices de violência que a gente vê no Ceará. Um dos estados mais violentos do Brasil. Falar em violência no Brasil, tem índice de guerra, de morte, de violência. Países que têm guerra civil têm um número parecido de mortes com o que a gente vê aqui no Brasil. E sem falar na saúde, sucateada. Não, beleza, a gente tem um SUS, um sistema único que é gratuito, que é para todos. Mas quantas pessoas morrem sem nem ser atendidas? Ou quando são atendidas são colocadas em corredores, em situações desumanas. Isso há muito tempo. Será que não deu tempo desse grupo que está aí mudar isso? Será que agora eles vão mudar? 13 anos não foi o suficiente. Precisa de mais. De quanto mais? E outra coisa que a gente vê, por exemplo, os apoiadores de Haddad, quem foi que ele foi atrás para apoiar? Ele foi atrás de Garotinho, preso e recentemente solto, preso. A família sempre está envolvida em corrupção. Ele foi atrás de Renan Calheiros, na Lagoas. Ele foi atrás da família Collor. Ele foi atrás da família Sarney. Aqui no Piauí ele foi atrás do Ciro Gomes. Ou seja, são pessoas que sempre estão envolvidas em corrupção. Pessoas que sempre estão envolvidas em algum esquema que são denunciadas. Então, será que o ele não é só uma forma de disfarçar, de desfacelar os votos do Bolsonaro? Para que o único cara desses que tem chance de ganhar, que não corrobora com esse grupo que está aí, o único cara saia do primeiro turno e deixa o segundo turno para o mesmo grupo, eles vão apenas decidir em quem é que vai gerenciar, quem é que vai dirigir, porque é o mesmo grupo. Então era isso que eu queria dividir com vocês. Se eu tiver errado, pode tentar mudar minha opinião, mas com fatos, com argumentos, com coisas que realmente façam sentido. Porque não parece um movimento simplesmente popular. Parece mais uma coisa apoiada por pessoas que realmente não querem o bem do Brasil, querem apenas seus próprios interesses. Uma coisa interessante das pessoas que são contra o Bolsonaro. Todos os políticos, todos. Nos debates você vê que todos só falam dele. Ninguém fala do Haddad, que está em segundo lugar, para tentar tomar o segundo lugar, não. Para ir para o segundo turno. Todos os políticos se direcionam contra o Bolsonaro, todos. Garotinho, Sarney, Renan Calheiros, Collor de Mello, Ciro Gomes, todas as pessoas envolvidas em corrupção. Outro fato interessante é que no Ceará, o Comando Vermelho proibiu nas comunidades que eles tomam de conta, o Ceará, aquele do Ciro Gomes, que o Comando Vermelho já está lá. Ele proibiu que nas comunidades dele alguém faça campanha para Bolsonaro. Tá vendo aí o tipo de gente que é contra Bolsonaro? É desse tipo de candidato que eles têm medo. Eles não... Se fizer campanha pro Ciro Gomes, para ele estar de boa. Se fizer campanha pro Haddad, para eles não tem nenhum problema. Se fizer campanha pro Geraldo Alckmin, tá tranquilo. Agora pro Bolsonaro eles proibiram. E é isso aí, pessoal. Eu queria só falar a minha opinião sobre isso.